Imaginem um mundo onde veículos autônomos e elegantes deslizam sem esforço por megacidades vibrantes. Arranha-céus imponentes perfuram as nuvens, seus sistemas complexos geridos por guardiões invisíveis de IA. No interior, assistentes virtuais personalizados antecipam todas as nossas necessidades, mesclando perfeitamente os reinos digital e físico. Esta é a promessa sedutora de um futuro impulsionado pela inteligência artificial. Um futuro onde a tecnologia remodela o próprio tecido da nossa existência. Mas, e se esta visão utópica mascarar uma realidade mais sombria? E se as máquinas que construímos para nos servir se tornarem nossos mestres? Estas questões inquietantes têm assombrado a humanidade desde o início da era da computação, alimentando inúmeras histórias de ficção científica e debates filosóficos. Hoje, à medida que a IA avança rapidamente, estas questões já não estão confinadas ao reino da imaginação. Elas exigem a nossa atenção urgente. No limiar de uma nova era, é imperativo que examinemos a história, as oportunidades e os riscos da inteligência artificial. Devemos lutar com os profundos dilemas éticos que ela apresenta e traçar um rumo que garanta que a IA beneficie toda a humanidade. Este não é apenas um desafio tecnológico, é um desafio definidor do nosso tempo. O sonho de criar inteligência artificial tem séculos de idade, entrelaçado em mitos antigos e tratados filosóficos. Mas foi apenas em meados do século XX que a invenção do computador digital forneceu as ferramentas para transformar este sonho em realidade. Em 1950, o matemático britânico Alan Turing publicou o seu artigo seminal, Computing, Machinery and Intelligence, Maquinaria de Computação e Inteligência, propondo um teste para a inteligência artificial que ficaria conhecido como o teste de Turing. Apenas alguns anos depois, em 1956, um grupo de cientistas visionários reuniu-se no Dartmouth College para um workshop que marcaria o nascimento oficial da inteligência artificial como campo de estudo. Estes pioneiros, incluindo John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester, imaginaram um futuro onde as máquinas poderiam imitar e até ultrapassar a inteligência humana. A pesquisa inicial em IA concentrou-se no raciocínio simbólico, jogos e processamento de linguagem natural, lançando as bases para o progresso notável que se seguiria. Estes primeiros sucessos alimentaram uma onda de otimismo e investimento na pesquisa em IA. No entanto, o progresso revelou-se mais desafiante do que inicialmente previsto. Os sistemas de IA tinham dificuldades com tarefas que pareciam fáceis para os humanos, como reconhecer objetos em imagens ou compreender as nuances da linguagem. Na década de 1970, esta disparidade entre expectativas e realidade levou ao que ficou conhecido como o inverno da IA, um período de redução de financiamento e de menor entusiasmo pelo campo. O inverno da IA não foi o fim da história. Os avanços no hardware dos computadores, juntamente com novas abordagens à IA, levaram a um ressurgimento do progresso na década de 1980. Uma dessas abordagens, conhecida como sistemas especialistas, procurou codificar o conhecimento e a experiência humana em sistemas baseados em regras. Estes sistemas revelaram-se surpreendentemente eficazes em domínios específicos, como o diagnóstico médico e a análise financeira, reacendendo o interesse pela IA. No entanto, os sistemas especialistas também tinham as suas limitações. Eram frágeis, propensos a erros quando confrontados com dados inesperados e difíceis de escalar para problemas mais complexos. No final da década de 1980, a pesquisa em IA tinha entrado noutro período de desilusão. O entusiasmo em torno dos sistemas especialistas desapareceu e o financiamento para a pesquisa em IA voltou a diminuir. Este ciclo de euforia e desilusão, muitas vezes chamado de montanha-russa da IA, tem caracterizado a história do campo. Apesar destes contratempos, um grupo de investigadores continuou a desafiar os limites da IA. Desenvolveram novos algoritmos, exploraram novas abordagens e lançaram as bases para as descobertas que transformariam o campo no século XXI.
o palco estava montado para uma revolução impulsionada por um aumento exponencial da capacidade de computação e, mais importante ainda, por uma mudança fundamental na forma como abordávamos a IA. A ascensão da internet e a proliferação de dispositivos digitais no início do século XXI criaram uma explosão de dados sem precedentes. Esta avalanche de dados revelou-se o ingrediente que faltava e que a IA há muito esperava. Surgiu um novo paradigma, conhecido como Machine Learning, aprendizagem automática, que permitiu aos computadores aprender com os dados sem programação explícita. Em vez de dependerem de regras criadas manualmente, os algoritmos de Machine Learning podiam analisar conjuntos de dados vastos, identificando padrões e fazendo previsões com uma precisão notável. Esta abordagem baseada em dados revelou-se particularmente eficaz para tarefas como o reconhecimento de imagem, o processamento de linguagem natural e a tradução automática, áreas em que as técnicas tradicionais de IA tinham tido dificuldades. Um tipo particular de Machine Learning, conhecido como Deep Learning, aprendizagem profunda, tem estado na origem de grande parte do progresso recente em IA. Inspirados na estrutura do cérebro humano, os algoritmos de Deep Learning utilizam redes neuronais artificiais com múltiplas camadas para processar informação de formas cada vez mais complexas. Estas redes têm alcançado um desempenho sobre-humano em tarefas como jogar jogos, gerar imagens realistas e até escrever texto com qualidade humana. A revolução dos dados, combinada com os avanços em Machine Learning, impulsionou a IA do reino da ficção científica para as nossas vidas cotidianas. Desde as recomendações personalizadas que recebemos online, até aos assistentes de voz que respondem às nossas perguntas, a IA está a transformar rapidamente o nosso mundo. Neste capítulo, vamos mergulhar nos triunfos e tribulações da IA. O rápido progresso da IA desencadeou uma onda de entusiasmo e investimento. Os carros autônomos, outrora uma fantasia futurista, estão agora a ser testados em vias públicas. Dispositivos médicos alimentados por IA estão a ajudar os médicos a diagnosticar doenças com maior precisão. E os sistemas de IA estão a automatizar tarefas em setores que vão desde a indústria manufatureira às finanças, prometendo maior eficiência e produtividade. No entanto, a par destes sucessos notáveis, as preocupações sobre os potenciais inconvenientes da IA também se têm intensificado. Uma das principais preocupações é o impacto da IA no emprego. À medida que os sistemas de IA se tornam cada vez mais sofisticados, são capazes de automatizar tarefas anteriormente realizadas por humanos, aumentando os receios de uma deslocalização generalizada de empregos e de desigualdade econômica. Outra preocupação é o potencial da IA para ser utilizada para fins maliciosos. Os sistemas de IA podem ser utilizados para criar vídeos e gravações áudio falsos, altamente realistas, aumentando as preocupações sobre a disseminação de desinformação e a erosão da confiança. Além disso, a utilização da IA em sistemas de armas autônomos levanta profundas questões éticas sobre o futuro da guerra e o potencial para consequências imprevistas. À medida que a IA se torna mais poderosa e omnipresente, é crucial que abordemos os desafios éticos que ela coloca. Um desafio fundamental é garantir que os sistemas de IA são desenvolvidos e implementados de forma justa e imparcial. Os algoritmos de IA são tão bons quanto os dados com que são treinados. E se estes dados refletirem os preconceitos existentes na sociedade, os sistemas de IA podem perpetuar e até amplificar esses preconceitos. Por exemplo, os sistemas de reconhecimento facial treinados com conjuntos de dados que não são representativos de todos os grupos demográficos demonstraram ser menos precisos para pessoas com tons de pele mais escuros, levantando preocupações sobre a potencial discriminação em áreas como a aplicação da lei e a segurança. Outro desafio ético é garantir que os sistemas de IA são utilizados de forma a respeitar a autonomia e a privacidade humanas.
À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, podem recolher e analisar grandes quantidades de dados pessoais, levantando preocupações sobre vigilância, segurança de dados e o potencial de utilização indevida destas informações. É fundamental encontrar um equilíbrio entre a utilização do poder da IA e a salvaguarda dos direitos individuais. O futuro da IA é repleto de promessas e incertezas. Por um lado, a IA tem o potencial de resolver alguns dos desafios mais prementes da humanidade, desde a cura de doenças à mitigação das alterações climáticas. Os sistemas alimentados por IA podem revolucionar a saúde, a educação e os transportes, melhorando a vida de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Por outro lado, a IA também apresenta riscos significativos, desde a deslocalização de empregos e a desigualdade económica até ao potencial de utilização indevida por parte de agentes maliciosos. O desenvolvimento de inteligência artificial geral, IAG, sistemas de IA com inteligência de nível humano ou mesmo sobre-humana, levanta questões ainda mais profundas sobre o futuro da humanidade e o nosso lugar no universo. Navegar neste futuro incerto exige uma abordagem ponderada e proativa. Temos de dar prioridade à investigação sobre a segurança e a ética da IA, desenvolvendo diretrizes e regulamentos para garantir que a IA é desenvolvida e utilizada de forma responsável. Temos de promover a colaboração entre investigadores de IA, decisores políticos e o público para fazer face aos impactos sociais da IA e garantir que os seus benefícios são amplamente partilhados. A ascensão da inteligência artificial é um momento decisivo na história da humanidade. Apresenta-nos oportunidades e desafios sem precedentes. As decisões que tomarmos hoje moldarão o futuro da IA e, em última análise, o futuro da humanidade. Não podemos dar-nos ao luxo de ser observadores passivos nesta revolução tecnológica. Temos de encetar uma conversa global sobre o futuro que queremos criar com a IA. Precisamos de investir em investigação, educação e sensibilização do público para garantir que todos compreendem os potenciais benefícios e riscos da IA. E precisamos de trabalhar em conjunto para criar um futuro onde a IA esteja alinhada com os nossos valores e sirva o bem comum. O futuro da IA não está predeterminado. É um futuro que vamos criar juntos. A viagem para a era da inteligência artificial não é solitária. É uma viagem que empreendemos como uma comunidade global, unidos pelos desafios e oportunidades comuns que se avizinham. À medida que nos aventuramos por este território inexplorado, devemos avançar com cautela e coragem, guiados pelos princípios da sabedoria, compaixão e um profundo respeito pela dignidade humana. O enigma da inteligência artificial não é apenas um quebra-cabeças tecnológico a ser resolvido. É um reflexo da nossa própria humanidade, das nossas aspirações e dos nossos medos. Ao abraçarmos os desafios e as oportunidades da IA, temos a oportunidade de moldar não só o futuro da tecnologia, mas também o nosso próprio futuro. Elevemo-nos a este desafio com visão de futuro, responsabilidade e um compromisso comum de criar um futuro onde a inteligência artificial capacite a humanidade a atingir o seu pleno potencial.